Olá! Hoje a gente começa com uma história curiosa lá de 1837. Um oficial jovem, sabe, fez uma aposta e, bom, foi se confessar. Mas o que era para ser só uma aposta virou uma conversa séria sobre vida, morte, julgamento, inferno. E ele se converteu. Esse é o nosso ponto de partida. Para esse mergulho, a gente está usando um livro de 1905, O Inferno. O autor é o Monsenhor de Segur. E olha, o livro tinha aprovação da igreja na época, até um documento do Papa Pio IX. Nossa missão aqui é entender os argumentos dele, sabe? Sobre por que o inferno existiria, como seria e por que seria eterno. Vamos detalhar isso então? Bom, o livro começa dizendo que essa ideia de inferno, de um lugar de castigo depois da morte, não é algo isolado. Pelo contrário, ele argumenta que isso aparece em quase todos os povos, em todas as épocas. Seria tipo uma verdade de senso comum. Cita Moisés, filósofos antigos, outras culturas. Interessante essa base no senso comum, mas o ponto central do argumento dele me parece outro, né? A revelação divina. Exatamente. Para Seigo, o fundamental é o que ele entende como revelado por Deus. Ele destaca muito que Jesus, nos evangelhos, teria falado, acho que 14 vezes sobre o inferno, usando expressões fortes como fogo eterno, verme que não morre. 14 vezes? É bastante específico. Sim, e os apóstolos, Paulo, Pedro, João, Judas, todos teriam seguido essa linha. Então, para a Igreja Católica, segundo o autor, isso seria um dogma de fé, inquestionável. Tá, mas e aquela pergunta que sempre aparece? Ah, mas ninguém nunca voltou de lá para contar, né? Como o livro responde a isso? Ele admite que voltar não seria a regra, claro, mas defende que Deus permitiria exceções. Como avisos, talvez. O livro traz alguns relatos que ele apresenta como fatos mesmo. Tipo um general V que teria aparecido para um amigo depois de morto e dito: existe inferno e eu tô nele. Cita outros casos parecidos também. Entendi. Histórias fortes para ilustrar o ponto. Mas então, o que seria o inferno segundo a descrição dele? É aí que a coisa fica intensa, imagino. Fica assim. Primeiro, ele tenta tirar da frente o que chama de ficções populares, sabe? Aquelas imagens mais folclóricas. A pena principal, o centro do sofrimento ali, seria a condenação, a perda definitiva de Deus, a separação total. Isso geraria um desespero absoluto, o tal verme que rói, e um ódio implacável contra Deus. Um ódio contra Deus, porque só conseguiriam ver o lado da justiça, da punição. Se manifestando ali. E além dessa dor da alma, tem o fogo. Ele insiste que é um fogo físico. Literal. Ele é bem enfático quanto a isso. Um fogo real corporal, que atormentaria os corpos depois da ressurreição, claro, mas também as almas mesmo antes disso. Peraí, mas como assim? Fogo material afetando a alma, que é espiritual. Isso sempre me pareceu complicado. É complicado mesmo, mas o autor busca respostas na teologia. Ele cita São Tomás de Aquino, por exemplo. A ideia seria que Deus usaria esse fogo como um instrumento para afligir a alma, mesmo ela sendo espiritual. E para reforçar, ele menciona supostos milagres. Milagres, tipo quais? Tem um caso que ele cita de uma freira em Folhinho, lá por 1859, ela teria morrido e supostamente deixado a marca da mão dela queimada na madeira da porta do quarto, como se fosse uma prova dessa interação do fogo com o espírito, entende? Uau! É. Uma imagem forte. Além do fogo, o que mais ele descreve nesse cenário? Ele fala das trevas exteriores, uma escuridão também física palpável, e cita uma visão atribuída a Santa Teresa. Ela descreveria o inferno como um lugar muito apertado, sabe? Escuro, fedido, sufocante, onde, mesmo no escuro, se sentiriam os tormentos. Que horror! E tem mais. Menciono rapidamente outras coisas. Punições específicas para cada sentido, dependendo de como a pessoa pecou, sabe? E a companhia constante dos demônios. Imagina. Um quadro bem sombrio. Mas talvez o ponto mais chocante para muita gente seja a questão da eternidade disso tudo, né? Sem dúvida, é o ponto mais difícil, eu acho. Ele apresenta isso como dogma de fé também, baseado na Bíblia, né? Fogo eterno, suplício eterno. E aí o livro tenta justificar por que essas penas não teriam fim.
Ele dá basicamente 3 razões. Quais seria? Primeiro, a natureza da própria eternidade. Não seria um tempo que passa, mas um estado fixo, um eterno agora, sabe? Segundo, a ausência da graça de Deus depois da morte. Sem a graça, não haveria como ter um arrependimento que mudasse alguma coisa. E a terceira? A vontade do condenado. O livro argumenta que após a morte, a escolha pelo mal se torna definitiva. A vontade fica congelada naquela rejeição a Deus. Isso me leva àquela objeção clássica. Como pode ser justo? Uma punição eterna por pecados que a gente comete aqui, num tempo limitado? É a grande questão, né? A resposta que o livro dá foca na vontade, não na duração do ato em si. O argumento é que a punição corresponde à disposição interna do pecador, que se fixou no mal para sempre. Então, a consequência teria que ser para sempre também. E tem mais um argumento aí, sobre a ofensa a Deus, não é? Sim, que o pecado mortal, por ser uma ofensa contra Deus, que é infinito em majestade, teria uma gravidade infinita. Por isso, mereceria uma pena de duração infinita, ou seja, eterna. Mas ele faz uma distinção. A duração seria infinita, mas a intensidade do sofrimento não. Seria finita e proporcional à culpa de cada um. Entendi. Então, recapitulando nosso mergulho nesse livro do Monsenhor de Ségur, ele apresenta o inferno como uma verdade revelada, quase universal, descreve como um lugar de separação de Deus, fogo real, trevas, e defende a eternidade disso com base na vontade fixada no mal e na ofensa infinita a Deus. Uma visão bem específica do início do século XX. Exato, e o interessante é que o próprio livro, lá para o final, faz uma distinção. Ele fala dos pecados cometidos por fragilidade, por fraqueza humana, e diferencia dos pecados dos pecadores mesmo, aqueles por hábito, por impenitência.